Talvez você tenha chegado aqui pelo motivo errado, mas eu trouxe você aqui com a intenção correta. Nós vamos sim falar de microchip, de marca da besta, mas eu usei de artifícios que muitos usam para atrair você para esse vídeo. Uma capinha de vídeo impressionante, um título apelativo. E é isso que eles fazem com a intenção de conseguir o quê? Likes, compartilhamentos, visualizações. Se eles não estão expondo o contexto, as profecias, se eles não estão estudando todo o assunto, simplesmente fazendo como esse vídeo aí, mostrando uma mulher inserindo o microchip na mão e uma voz do diabo dando risada. Veja aí. Se eles estão fazendo isso, usando um programa de narração com uma voz bem assustadora, dizendo: e faz que todos, pequenos e grandes, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita, para que ninguém possa comprar ou vender, a não ser quem tem a marca da besta, e o número do seu nome, e o seu número é 666. E encerra o vídeo. Essas pessoas não estão preocupadas com a sua segurança, não estão preocupados com o seu futuro, não estão preocupados com você. Eles só querem que você assista, deixe o like, compartilhe. É isso que eles querem. Se eles não estão te explicando toda a história, eles não estão preocupados verdadeiramente com você. Eles só querem que você fique impressionado, compartilhe, deixe o like e faz as visualizações deles subirem grandemente. E eu tenho visto muito isso ultimamente em diversos assuntos. Mas não dão para as pessoas aquilo que realmente elas precisam. Não explicam o que realmente precisa ser explicado. Nós vamos falar assim de marca da besta. Eu já tenho vários vídeos falando disso. E as pessoas parece que não gostam do vídeo explicativo. Eles querem realmente o diabo dando risada, o capeta dançando e a pessoa inserindo e indo para o inferno e fogo. É isso que eles querem ver. Mas você precisa deixar de ser um joguete na mão dessas pessoas. Como o nosso Senhor Jesus Cristo disse, estão fazendo de vocês comércio. Estão usando vocês. Vocês precisam é que sanem as dúvidas, é que expliquem para vocês o que realmente está acontecendo. E eu posso garantir para vocês, com toda certeza, que quando esse microchip chegar, nós seremos avisados. Deus ele vai falar com o seu povo, Deus ele vai revelar para o seu povo quando for a hora. Se você que estuda a Bíblia, você sabe. Você já viu alguma profecia bíblica que teve cumprimento? Tem várias. Eu pergunto para você, qual que é a profecia mais importante da Bíblia? O que a Bíblia profetizou e aconteceu que é o mais importante de todos? O que é? Marca da besta? Arrebatamento? A profecia mais importante da Bíblia é a chegada de Cristo na terra, Cristo revelado, Cristo encarnado para a nossa salvação. E isso foi profetizado, foi anunciado pelos profetas. E se você notar como é que a profecia foi anunciada, como é que ela foi cumprida, você sabe que Deus vai repetir a mesma sequência. Tem uma profecia que falava que Cristo chegaria. E ele aponta o local de onde Cristo viria. Miqueias capítulo 5, verso 2 diz: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá quem governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde a eternidade. Então, a Bíblia anunciou que da cidade de Belém nasceria quem reinaria, o grande rei, nosso Senhor Jesus Cristo. Isso foi anunciado centenas de anos antes. E quando chegou no momento da profecia, do cumprimento, será que eles sabiam? É claro que sim. Os reis magos se procuravam. Eles estavam seguindo uma estrela que guiava e mostrava. É ali que está nascendo Cristo. E quando estavam se aproximando, eles queriam saber. Nós queremos saber de onde que vai nascer o rei, o salvador de Israel. E o rei Herodes, ouvindo isso, ele ficou abestado. Puxa,
Será que esse rei vai tirar-me do trono? Convidou aí os sacerdotes, todos os religiosos do templo de Jerusalém para perguntar para eles, e aí, da onde vai nascer o grande rei? Vamos ler Mateus capítulo 2, versículos 3 a 5, olha. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregado todos os príncipes, os sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia nascer o Cristo. E eles sabiam? Quando a profecia estava se cumprindo, eles sabiam? Sabiam sim, ao verso 5. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Eles sabiam. Aquele que estuda a palavra de Deus, ele sabe. Quando estiver próximo de acontecer, ele sabe como vai acontecer. Deus revela. Deus não faz nada sem revelar para os seus servos. Nós vemos aí que os fariseus, os religiosos do templo, todos negaram a Cristo, mas eles sabiam de onde ele viria. Quando chegar o momento, Deus vai nos avisar. E Deus, ele avisa o seu povo com clareza. Vocês lembram-se da história de Simeão? Simeão era um homem fiel, um homem honesto. Mateus capítulo 2, versículos 25 a 30. Vamos ler umas passagens. Olha, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Era um homem reto, um homem temente a Deus. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. O Espírito Santo revelou a ele, Simeão, você não vai morrer enquanto não vê o Cristo. E pelo Espírito foi levado ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para os cumprimentos da lei. E olha o que aconteceu. E ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Não precisou de vídeo do YouTube, não precisou de ninguém gritando, fazendo sensacionalismo. Deus não vai fazer nada sem revelar para a gente primeiro. As coisas têm uma sequência lógica de acontecer, não fique impressionado com isso. Jesus, ele diz lá em Mateus 24, que surgirão falsos cristos, falsos profetas, e que eles farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. Se possível. Não é possível enganar os escolhidos de Deus, porque eles conhecem a palavra de Deus, eles conhecem a voz de Deus, e eles estão atentos e serão avisados, como foi Simeão, para o cumprimento das profecias. Agora sim, você pode me perguntar, o microchip que estão colocando na mão é a marca da besta ou não é? É ou não é? Primeiramente, quero que fique bem claro para você. Eu não estou te mandando pôr o chip. Se você não quer pôr, não coloque. Se você tem medo disso, não coloque. Tá bom? Não coloque, não use. Você não quer, não faça. Mas eu quero te dizer uma coisa. Para que a marca da besta apareça, coisas precisam acontecer primeiro. Você acha que o diabo vai passar pela frente de Deus? Não, eu vou colocar secretamente, eles vão cair na minha cilada e vão tudo pro inferno. Não é assim. Deus revelou uma sequência de acontecimentos e o diabo não passa na frente de Deus. Jamais. Herodes, quando ficou sabendo que Cristo estava em Belém, ele mandou matar os meninos, mas Deus já havia retirado Cristo de lá. O diabo jamais vai passar na frente de Deus. E coisas precisam acontecer. Esse microchip que você está vendo aí em vários e vários vídeos sendo colocado na mão das pessoas, é a marca da besta? Não, ainda não é. Porque coisas precisam acontecer primeiro. Eles pegam o capítulo 13 de Apocalipse e colocam lá para ler só o finalzinho, né? Faz que a todos, ricos, pobres, livres e servos, coloquem na sinal na mão e não pode comprar e nem vender. Mas eles não explicam para vocês o contexto, eles não estão preocupados que você saiba as coisas, não estão preocupados em te ensinar direito, só querem que você dê a visualização. Mas se você ler o capítulo 13 inteiro de Apocalipse, você já vai ficar tranquilo. Essa perturbação do seu coração já vai passar rapidinho. Porque você sabe que Deus já revelou para nós as coisas que primeiro precisam acontecer. Capítulo 13 fala do aparecimento do anticristo, fala da aparição do falso profeta. E ele coloca tudo em sequência lógica, para depois sim aparecer
a marca da besta. Apocalipse 13:1 fala que ele se pôs sobre a areia do mar e viu subir uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. O anticristo. É ele. E uma das suas cabeças foi ferida de morte e a chaga mortal foi curada. Ele recebeu um golpe mortal e foi curado. Vocês estão vendo isso acontecer? Existe aí algum líder que morreu e ressuscitou? Não, não tem. Calma. Olha aqui. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Vocês estão vendo algum governante que fez guerra aos santos, à igreja de Cristo, que venceu definitivamente, e foi dado a ele poder sobre toda a tribo, língua e nação, ou seja, foi dado para ele poder de governar em todo o mundo, entre todos os países do mundo? Existe isso? Não, não existe. E depois que ele aparece com esse grande poder, domina o mundo inteiro, ele é adorado pelo mundo inteiro. Apocalipse 13 diz que ele é adorado como se fosse um Deus, que ele se assenta no templo de Deus, como se fosse Deus querendo parecer Deus. Nada disso aconteceu. E depois de tudo isso acontecer, aparece o falso profeta. Versículo 14, ó. E vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro e falava como dragão. E olha o que ele fazia, o falso profeta. Olha o que ele faz, ó. E engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, que é o anticristo, dizendo que os que habitam na terra fizessem uma imagem à besta que recebia a ferida de espada e vivia. Cadê esse homem que faz grandes sinais, que engana todo mundo, que engana todos os habitantes da terra? Cadê? Cadê o homem que construiu uma imagem e ordenou o mundo todo a adorar essa imagem? Hã? Cadê? Onde está? Não tem. Certo? E olha aqui, ó. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Cadê a imagem? Cadê o espírito da imagem? Não tem. Isso aí eles não colocam para você, porque eles não sabem explicar. Para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, sejam postos um sinal na mão, que é o número da besta, o 666. Percebe? O anticristo tem que aparecer primeiro. O anticristo tem que reinar primeiro. O anticristo tem que ser adorado por todo mundo. Tem que aparecer o falso profeta, fazendo milhares e milhões de sinais, prodígios maravilhosos, e depois disso ele vai marcar. E aquele que tiver rejeitado o governo do anticristo, aquele que tiver rejeitado a sua imagem, aquele que se recusar a se prostrar contra ele, ele não vai marcar, não vai aceitar a marcação. Esses serão os perseguidos. É fácil, é simples. O microchip é a marca da besta? Hoje não. Hoje não é, porque não tem o anticristo. Não existe uma imposição para que se faça isso. Não existe. Ele pode vir a ser? Sim, mas ainda não é. E quando for, Deus vai nos avisar. Porque Deus não faz nada sem antes avisar os seus servos. O Espírito Santo vai nos revelar. Eu quero ler só mais uma passagem para encerrar. Apocalipse capítulo 20, no versículo 4, está contando aqui que Cristo já voltou, que ele já retornou, que ele pegou o anticristo, o falso profeta, lançou eles no inferno, que ele aprisionou Satanás por 1000 anos. E Cristo, a partir de agora, estabelece o reino na terra. E ele vai reinar com quem? Veja aqui, Apocalipse 20, verso 4. E vi tronos e assentaram-se sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam seu sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Cristo vai reinar com aqueles que recusaram a marca da besta, que rejeitaram o seu nome, que rejeitaram o seu número. E esses são os servos fiéis, os escolhidos de Deus, que não podem ser enganados pelo diabo, porque conhecem a sua palavra. Então acalme o seu coração, fique tranquilo, porque nós seremos avisados, tá certo? E o mais importante, o que você realmente precisa saber de tudo o que eu falei aqui. Você está certo da sua salvação? Você tem certeza da sua salvação?
Porque se você não tiver, não vai adiantar nada, não vai adiantar nada. Você pode descobrir quem é o anticristo, quem é o falso profeta, qual é a marca que ele vai usar. Se você não estiver certo da sua salvação, isso não vai servir para você de nada. Procure primeiro o caminho da salvação. Certifique-se de que você já foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. E isso é o que importa. Porque como Paulo diz numa de suas cartas, porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Se eu vivo em Cristo, morrer é estar com Ele. Vou deixar 2 vídeos falando sobre salvação para que você conheça realmente o caminho de salvar sua alma e de se livrar de tudo isso. Porque estando com Cristo, nós estamos seguros. Obrigado.